Então talvez algum companheiro possa estar passando por essa dificuldade. Vamos dar algumas dicas para quem passar por uma quebra, como eu também passei, a minha família também passou. O que nós podemos fazer? Dar algumas dicas de como superar essas dificuldades. E o que a doutrina espírita pode contribuir para que nós não soframos tanto? E é curioso que os nossos irmãos budistas, eles vão nos ensinar que as maiores causas de sofrimento da humanidade são justamente a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo. Daí porque Jesus nos falou: conhecereis a verdade vos libertará. E o apego àquelas coisas que são transitórias, que não são permanentes, que não são reais. O que os orientais também chamam de Maya, ilusão. Então Jesus nos convida a acumular tesouros nos céus, onde a traça não rói, onde os ladrões não furtam, e tudo mais nos será acrescentado. Nos convida a buscar o reino de Deus que se encontra dentro de nós, porque ele não vem com a aparência exterior, não está nas coisas, nos bens, nas pessoas, não são elas que nos fazem felizes, não. O reino de Deus se encontra na consciência, como também as leis de Deus nos ensina a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Vocês estão escutando bem aí atrás? Está escutando bem? É porque eu não estou escutando bem o retorno, né? Eu estou falando um pouquinho mais alto, tá? Tá ótimo aí? Respondam, por favor. Sim, eu pensei que só estavam escutando os desencarnados, né? Os encarnados não respondiam, então estava até preocupado do som não estar funcionando, né? Mas graças a Deus está funcionando bem. Então, vejam então que a gente vai fazer um estudo. Então, de onde é que vem o apego? O apego, pessoal, vem do vício mais radical, segundo a doutrina espírita, que está lá na questão 913 de O Livro dos Espíritos, que é o egoísmo, que é a supervalorização de si mesmo, não é? Nós fazemos a egolatria. Paulo vai dar uma comunicação, São Paulo, dizendo que gravitar em torno da união divina, este é o objetivo. Enquanto nós buscamos gravitar em torno de nós mesmos, não é? Do nosso umbigo, aí está a fonte de todos os males. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e não cultivar o nosso ego, o egocentrismo, que vai desenvolver então este apego às coisas materiais, que é fruto daquela afirmação, aquela hipótese que Kardec levanta no livro A Gênese, que é um livro de hipóteses, como está lá na sua introdução. Mas lá no capítulo 3, item 10, ele vai dizer que existe uma causa para quase todas as imperfeições morais humanas. Quem sabe qual é a principal causa de quase todos os nossos defeitos? Estou falando com aqueles que não dormiram ainda. Porque o pessoal costuma dormir durante a palestra, não é, pessoal? Mas no comecinho o pessoal já está dormindo. Não. Qual é a principal causa? Todo mundo que sabe, vocês são espíritas, já leram Allan Kardec, com certeza, as obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o livro A Gênese. Senão vocês não conhecem Espiritismo. Se não leram esses livros, vocês podem ser espíritas, mas não conhecem Espiritismo. Quem sabe aqui? Capítulo 3, item 10. Estou dando a referência. Qual é a principal causa dos nossos defeitos? Eu já falei aqui, não, o egoísmo é filho dele. O orgulho é filho dele também. Mas não vai salvar nenhuma alma, não. Pessoal, não, pessoal. É o instinto de conservação da espécie. Está lá também na questão 742, quando Kardec pergunta o porquê da guerra, e os espíritos vão dizer que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, ou seja, nós estamos ainda muito animalizados, porque o princípio inteligente, ele vai se desenvolvendo, né, desde os primórdios até chegar à angelitude, mas nós estagiamos nos outros reinos e por isso estamos ainda muito presos à animalidade. Então estes instintos de conservação que temos, não é? A sede, a fome, o sexo, o sono, e temos um chamado medo. Nós temos medo de passar privações, necessidades, porque já nesta vida ou em outras, nós já passamos por dificuldades, por guerras, por invernos. Eu que sou do Ceará, certamente já passei por outras secas. Imagine quantas secas, até hoje ainda tem lá.
E aí a gente começa a acumular bens, tesouros, riquezas, porque temos medo de passar por aí. Então, daí vem a avareza. E vários outros nossos problemas, não é? O orgulho, vem também o medo, o ciúme, a gente tem medo de perder o ente querido, a ansiedade, que é o medo do futuro, não é? A inveja, que é medo de não ser tão bonito, tão belo, tão jovem como aquelas atrizes, aquelas mulheres lindas, jovens, não é? E para terminar de arrasar com a gente, porque elas são uma ameaça para a nossa autoestima, elas ainda são terrivelmente magras, não é? É concorrência desleal. Então, olha, o medo provoca tantos problemas conosco, não é? Provoca, não é? A timidez, não é? A gente tem medo de colocar a nossa opinião porque tem medo das críticas. E assim por diante. O medo é um problema sério. Kardec pergunta por que tão comumente no mundo os maus é que predominam. Questão 932 do Livro dos Espíritos. E eles respondem pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Ou seja, o medo é a nossa covardia, a nossa omissão no bem. É que nos faz, é que deixa que os maus dominem. Então a gente deve combater o medo. Timidez não é virtude, não é defeito. Jesus não era tímido, e ele é nosso modelo, ele é nosso guia, ele sempre foi corajoso. Então, nosso modelo é Jesus. Está lá na questão 625 também do Livro dos Espíritos. Então, por conta desse medo de passar por necessidades, nós vamos desenvolvendo a avareza, o apego às coisas e às pessoas também. Nós vamos estudar, então, sobre isso. Então, o medo, Nazareno, tudo bem, entendi. E qual o melhor o remédio contra o medo, pessoal? Vou dar uma dica. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que ela é a mãe de muitas virtudes. Estou falando com os encarnados. A fé, pronto, uma alma se salvou. A fé é a mãe de muitas virtudes. E com a fé inabalável, somente inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos enfrentar o medo, o futuro, não é? As dificuldades, porque nós sabemos que existe uma programação reencarnatória, que nada acontece por acaso. Jesus nos falou que até, não é? Que não se vendem 2 passarinhos por um aço, pois eu vos digo verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está no céu. Não tem mais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar, não é? Está pouquinho. Então existe uma programação reencarnatória, está lá no Livro dos Espíritos, questões 258 seguintes, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, existe uma programação, não é fatalidade não, mas existe uma programação. Antes de reencarnar, nós tivemos o livre-arbítrio de escolher essa programação. Então a gente não só vai passar aqui na Terra por aquilo que for muito bom para a gente, para a nossa evolução, para a nossa melhoria espiritual, inclusive pela quebra financeira, se for para o nosso bem, como foi o meu caso. Eu fui ateu durante 12 anos, meus amigos. Orgulhoso, ainda sou. Vaidade intelectual nas nuvens. Materialista, hoje não mais. Hoje eu dou aula aqui na comunhão, como monitor, facilitador do estudo sistematizado, não é? A gente está se esforçando, eu já acredito, já sei. No Espiritismo a gente não acredita não. A gente sabe da existência, a gente conversa com os espíritos. Os médiuns veem os espíritos, a gente incorpora, a gente, não é? Dá a comunicação mediúnica. Como é que a gente sabe? É diferente. Não tem mais motivo para ter dúvida. Então, precisei da amiga depressão e da amiga quebra financeira. Minha família teve um negócio e quebrou. E graças a Deus aconteceu isso, porque senão eu até hoje talvez estivesse cometendo tantos crimes como cometia quando era ateu e materialista. Tivesse talvez enveredado nas drogas, nos vícios, no aborto, enfim. Quantos outros problemas que poderíamos ter envendrado. Nas lesões afetivas, destruindo corações. Com transtorno bipolar. Hoje a gente está romântico, não é? Apaixonado, amanhã a gente está com o coração de pedra. Eufórico, Senhor da razão, destruindo os relacionamentos e as pessoas. Então vejam como é importante a gente compreender que aquilo que aparentemente é o mal, na verdade é o bem que a gente não reconhece a princípio, ensinava Chico. Então nós vamos compreender, não é? Então Humberto de Campos traz uma mensagem no livro Contos e Apólogos, salvo o melhor juízo, que ele se comunica, um mentor se comunica num grupo mediúnico e diz para os médiuns: olha, vocês médiuns espíritas agem como se não fossem espíritos imortais. Vocês agem como se só tivesse essa vida aqui na Terra. E não é verdade.
Os Espíritos nos dizem que a vida aqui na Terra, meus amigos, é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos. E a gente fica arrancando os poucos cabelos que tem, não é? Quando a vida é apenas um minuto, é apenas uma experiência, nós somos espíritos imortais numa experiência terrestre, rápida, passageira. Por que essa aflição? Agora a gente lê o Salmo 23 e não compreende, não é? Quem aqui sabe o comecinho do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é? Você sabe como é que eu entendia? Eu li assim: o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar. É escrito, é assim que está escrito lá? Nada me faltará. Ou seja, quando o Senhor for verdadeiramente o meu pastor, quando eu confiar na providência divina, quando eu souber realmente, tiver certeza que existe uma programação, que os bons espíritos não nos desamparam, nada me faltará. É diferente. E o Espiritismo vai nos lembrar da frase de Confúcio, outro grande missionário de Jesus. Porque antes de Abraão eu já sou, Jesus falava. Ele é um espírito mais antigo do que o grande patriarca Abraão, patriarca dos judeus e dos árabes. Jesus é um espírito puro desde a formação do planeta e nos enviou vários missionários das diversas religiões, filosofias, doutrinas, ciências. Todas elas ensinando a mesma coisa. E o pessoal diz: ah, tá vendo? Isso é tudo repetição. É repetição porque são todas de um só rebanho, de um só pastor. Porque Jesus é o espírito protetor do planeta Terra. É o espírito mais puro e mais perfeito que o mundo já conheceu. Então ele nos enviou Confúcio. E Confúcio nos ensinava que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitos tesouros, muitas propriedades, não. Muito dinheiro, não. O mais rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Este é o mais rico. Né? Então a gente vai compreendendo mais coisas. Então, saber que às vezes a gente está tão preocupado em acumular bens, esse materialismo. E Jesus vai nos falar que aquele homem que começa a acumular bens num celeiro, depois derruba, constrói um maior ainda. E agora diz: descansa, minha alma. Goza. E Jesus diz: louco, porque hoje mesmo tomarei tua alma para mim. Ou seja, iria desencarnar logo em seguida. Então, a gente, não é, morre de trabalhar para conquistar $1 milhão, e aí depois adoece e gasta aquele $1 milhão com tratamento para o câncer, para o infarto, para tudo que a gente teve, para conseguir viver. Então, os orientais, não é? Acho que não sei se foi Dalai Lama que falou isso, que não entendia os homens, ou foi Gandhi, eu não me lembro, que comentou como é que a gente age aqui no Ocidente. Então, nós agimos como loucos mesmo. A felicidade na Terra nós sabemos que é relativa, porque aqui é um mundo de expiação e provas, está lá na questão 920 do Livro dos Espíritos. Nós não encontraremos felicidade absoluta aqui na Terra. E os bens terrestres, meus amigos, são como a água salgada do mar, diz Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. Diz lá o Livro dos Espíritos, na questão do gozo dos bens terrestres, na lei de conservação, do capítulo das leis morais, dizendo que os vícios nos fazem criar necessidades que não existem. A gente, não é, superestimula as sensações, os instintos, e acha que precisa de coisas que na verdade não existem. Do ponto de vista material, nós precisamos do necessário. E do ponto de vista moral, o que nós precisamos aqui na Terra é a consciência tranquila e a fé no futuro, na vida futura. A fé nesta vida e na vida espiritual. Então a gente se apega, não é, com muita bobagem. E a riqueza é relativa. Vejam que quem, por exemplo, se nós morássemos num país muito pobre, por exemplo, uma daquelas nações ainda da África, onde as pessoas não têm nada. Lá, se a gente tivesse uma bicicleta, estaria lá rebolando, né, desfilando na praça, né, fazendo inveja aos outros, porque lá ninguém tem nada. Aqui, quem tem uma bicicleta já está olhando para quem tem uma moto. Quem tem uma moto já está olhando para quem tem um carro. O outro já quer um carro zero, o outro já quer um carro importado. Não, eu quero uma lancha que mandando aqui no lago. Eu quero um helicóptero, eu quero um jato. E nunca estão satisfeitos. Porque quem aqui já fez economia, por favor, levante a mão. Ou pagou alguma cadeira de economia. Não vou fazer pergunta não, para levantar o braço. É só para confirmar. Um dos conceitos da economia não é a ciência da escassez? Me diga se eu não estou mentindo, não é verdade? Por quê? Porque ela diz que
o homem é um ser insaciável. E a economia busca adequar os recursos limitados da terra às necessidades ilimitadas do ser humano. Está lá no Livro dos Espíritos que o homem é um ser insaciável. Na questão 716 também. Um livro de mais de 150 anos, né? Então vejam que a riqueza é relativa, depende do nosso vizinho tiver bem. Se a nossa família for rica, a gente, olha, criar filho rico é um problema. Porque o filho vai ficar num padrão, ele vai ter que ser, vai querer, para se achar realizado profissionalmente, ele vai ter que ter o mesmo padrão financeiro dos pais. É um sofrimento muito grande que a gente provoca nas nossas crianças. Bezerra de Menezes teve 9 filhos e deu o melhor que ele tinha, que era o quê? O exemplo, o trabalho, a educação, o amor. A gente enche as nossas crianças de coisas, de celular, de dinheiro, de videogame, de tudo, de carro, de motos, eles assassinam as crianças, outras pessoas, se alcoolizam, vão para as drogas porque estão entediados, já tem tudo. Aí estão entediados, vão para as drogas, claro. Não aprenderam a alegria de conquistar com o suor, com o esforço. E aí nós damos coisas porque não nos doamos, aquele sentimento de culpa porque estamos fora de casa, porque não damos atenção para eles. Mas os nossos pais também não tinham tempo, nossos avós também não tinham. Eles tinham 10, 15, 20, 30 filhos, não tinha tempo de dar atenção para os meninos, não. Tinham que lavar a louça, o fogão era a lenha, tinha que matar galinha, tinha que rachar lenha, tinha que fazer tudo, estender a roupa no varal, era tudo na mão. Não tinha fralda descartável, não tinha todas essas facilidades que nós temos hoje não, pessoal. Eu também não tinha educação, como a gente fica achando que deveria dar, não. Estudemos sobre educação, importa mais a qualidade do que a quantidade de horas. A gente tem várias palestras sobre educação, já gravadas também, educação de crianças, vocês podem procurar depois na livraria, os DVDs, os CDs também, toda a renda revertida para as casas onde a gente ministra palestras, tá? Então, pessoal, buscar mais essa simplicidade, saber que esse supérfluo, às vezes, é uma compensação emocional. A pessoa está deprimida, o que acontece? Pega o cartão do marido e vai para o shopping. E aí só, não pode ver um negócio de passar o cartão, vai passando, né? Chega até numa frecha de madeira assim, ela passa, né? Que aí chega em casa, está ali feliz, daqui a 2 horas depois está triste de novo. Porque não é a água salgada do mar. Quanto mais bebe, mais tem sede. Então, Nazareno, e quebrar, esse negócio que você falou de quebrar, que quebrar é bom, pessoal, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Deus é a infinita perfeição. É a suprema inteligência do universo, nos diz o Livro dos Espíritos. Então, tudo que nos acontece é para o nosso bem. Então, por exemplo, quebrar. Vamos dar algumas dicas aqui, sem passar por uma quebra financeira, por exemplo, como nós passamos. Nossa família, nós botamos uma empresa, gente muito jovem, com 18 anos, papai quis dar uma empresa para a gente, tudo pronto já, abriu um monte de loja para a gente. Mas quebramos, perdemos todo o nosso patrimônio. Papai teve que vender tudo. Éramos muito bem de propriedades, saímos de lá despejados, com aluguel atrasado, despejados, de despejo. Tivemos que voltar para Fortaleza, onde morávamos antes, e graças a Deus papai já estava aposentado e ficamos lá com a aposentadoria para não passar fome. E vivíamos num padrão de vida muito alto lá, nessa cidade, onde tínhamos essa empresa. E foi um desastre, porque foram vários anos sofrendo e vendendo nossos bens e colocando dentro do negócio para ver se salvava. Naquela época da hiperinflação, não é um dos juros muito altos, devendo a bancos e tudo, e botando em nada, e aquele desespero. E eu só não cometi o suicídio, meus amigos, por causa que eu conheci a doutrina dos bons espíritos. Porque eu conheci o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Somente por causa disso. Que naquela hora eu realmente fiquei mais humilde, né? Porque a quebra faz, né, a gente ficar mais humilde, nos aproxima de Deus. Olha como tem seu lado bom. A gente vai buscar ajuda. Aí eu busquei ajuda, encontrei uma religião que explicasse, que eu não entendia, a minha religião anterior não me explicava as coisas. Aí eu fui entender tudo, né? A reencarnação e tal, por quê? E aí a gente vai compreendendo. Aí eu lembrei, depois eu assistindo uma palestra de Raul Teixeira, ele contando que quando ele era
professor antes de ser professor universitário. Eles estavam, né, discutindo os baixos salários da época que recebiam e estavam lá conversando, os amigos, e Raul falava muito bem, ele está se recuperando de um AVC, não é? E um palestrante maravilhoso de Niterói, vamos orar por Raul, pela sua recuperação, porque nós precisamos de expositores lúcidos e leais a Kardec e a Jesus como ele. E então ele estava lá falando com os amigos, e eles discutindo que o salário de professor era muito ruim, eu não sei, parece que é um karma, não é, com o professor, pessoal? Quem deveria ser mais valorizado, não é? No Oriente lá, a única pessoa que não se inclina diante do imperador são os professores. Todos os outros têm que se inclinar, se ajoelhar, os professores não têm, por causa da importância que eles têm lá. E ele está lá discutindo e o Raul começa, realmente é um absurdo. Ele começa a falar, falando muito bem, que isso é um absurdo e tal, porque o nosso salário, isso é uma vergonha, está aí falando e falando. Daqui a pouco ele vê o Espírito Camilo, seu orientador espiritual. E ele pensa consigo, mas isso é hora de orientador espiritual aparecer? E ele falando, falando, chega, babava assim, né? E tal, e aí quando viu o Espírito chegando, e o Espírito se aproximando, e ele já foi, e os amigos, fale, Raul, continue falando. E ele, não, mas não sei o quê, papá. E aí o Espírito falou, por que você fala tanto, meu filho? Olha, vocês agora estão ganhando pouco, porque antes vocês ganhavam muito e não trabalhavam. Agora vocês voltaram nesta vida para trabalhar o que não trabalhavam e ganhavam. E Deus é tão bom que ainda dá uma ajuda de custo para vocês. Aí ele disse, e agora então, quando vocês vêm para devolver, né, quando a gente volta para devolver, a gente reclama. E aí ele ficou pensando, mas assim, mas quando vocês terminarem de acertar essa questão, vai resolver. E aí ele perguntou, e falta muito, Camilo? Diz que o Espírito nem respondeu, não é? Mas depois de algum tempo, não é, ele conquistou o posto de professor universitário, né, e está numa boa condição financeira. Então, vejam, que às vezes a gente volta para resgatar, para devolver, às vezes, o que a gente não fez muito bem. Então, os funcionários públicos aí, que não estão se esforçando, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos cumprir, vamos nos esforçar mais, pessoal. Nós estamos recebendo salários para isso. Vamos, não é? Eu me incluo nessa categoria também. Os Espíritos me ajudaram em 2 concursos, meus amigos. Não foi um só, não, foram 2 concursos, eles me ajudaram. Então existe a providência divina, a gente vai falar sobre isso também, não é? Então a gente vai fazer a nossa parte também. Então a gente vai trabalhar o vício do consumismo, não é? A gente vai compreender, não é, que é um tratamento intensivo a quebra, essa dificuldade, para trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A gente vai aprender a viver com menos, vamos começar a economizar. Mais tarde vai sobrar mais dinheiro quando a gente voltar. Passar a crise, como a gente está passando agora na Europa, na Grécia, na Espanha, Portugal, nos Estados Unidos também, que já está se recuperando mais lentamente. Depois que passar a crise nesses países, quando voltar a melhoria da economia, a gente vai sobrar mais dinheiro. E a gente vai poder, então, ajudar mais o centro espírita, não é, pessoal? Porque agora a gente quase não ajuda também, não é? O pessoal diz que a gente faz muita caridade, os evangélicos fazem muito mais caridade do que nós. Porque eles dão 10% do que eles ganham bruto, pessoal. É muito mais do que a gente dá. Espírita não faz muita caridade. Quem faz muita caridade são os evangélicos. Isso é uma falsa verdade. Tudo bem que tem espírita que faz muito, mas a maioria tem um escorpião no bolso, não? Tem um escorpião no bolso, um jacaré, uma boca bem grande. Então, vamos ajudar mais. Então, vai sobrar mais. A gente vai aprender a reciclar, não é? Evitar o desperdício, não é? Estragar menos, destruir menos o planeta, os recursos naturais. Então, crise no ideograma chinês significa oportunidade. A gente vai também desenvolver a capacidade de trabalho, a inteligência. Então, tudo tem o seu lado bom. O que mais também que a gente vai fazer? A gente vai compreender também o quê? Que na quebra, pessoal, na quebra, quem tem que ficar? Mas Nazaré não tem que ficar preocupado, não? Não, vamos nos preocupar, vamos nos esforçar. Agora a gente não vai ficar com sentimento de culpa, nem desesperado, por quê? Porque a gente fez tudo, como nós fizemos lá na nossa família, a gente fez tudo para dar certo. Mas faz parte do risco dos negócios que alguns negócios não dão certo. Muitas empresas quebram. 70% das pequenas empresas, nos 2 primeiros anos, quebram. E os credores já sabem disso. Na contabilidade está lá a provisão para devedores duvidosos. Os bancos já têm lá um percentual de risco. Eles botam esse juro alto justamente para compensar aqueles que não pagam.
E quando eles recebem um calote, eles fazem o quê? Eles não têm prejuízo não, eles abatem do imposto de renda. Os bancos ganham bilhões de reais, e aí apenas eles descontam do imposto de renda, que vão pagar, quem paga é o governo, para eles. Então, quem tem que ficar preocupado não somos nós não. Quem é que deve ficar preocupado quando a gente está devendo? É o credor, se vai receber ou não vai, não é? Quem tem que ficar mais preocupado é ele. A gente tem que fazer a nossa parte, se esforçar, não é? Dar a César o que é de César, fazer tudo para honrar nosso compromisso. Mas quando a gente monta uma empresa, o capital é limitado. A sociedade de responsabilidade por cotas, né? Sociedade por cotas de responsabilidade limitada, então ela só é responsável até aquele capital. E quem contratou com aquela empresa daquele capital ela só é responsável até aquele valor. Se ela não agiu com má fé, com dolo, né? Com a sonegação de impostos, com fraude, ela só responde até aquilo lá. Passou daquilo, infelizmente, então, a nossa empresa quebrando, nós entregamos tudo, os prédios, as lojas, repassamos para os credores, eles viram. Então, quando começar a quebrar, a melhor coisa foi o quê? Foi a gente fechar as portas. A gente comprava a prazo, vendia à vista. Não podia parar, como se fosse uma bicicleta, se parasse, caía. Então, a melhor coisa foi quando a gente ficou sem crédito, ficou comprando só à vista e chegou uma hora que parou. Fechou as portas, pronto, parou, e a gente disse o seguinte, faça o seguinte, entregue, olha, está tudo com o advogado agora. Peça para um amigo advogado, se você não pode nem pagar. Amigo advogado, você recebe os telefonemas, porque o credor fica lhe perturbando o dia inteiro, ligando várias vezes por dia, lhe enlouquece, lhe leva ao suicídio. Muita gente se suicida por causa de questões financeiras. Porque o apego à honra, não é? Não é honra, isso não é honra não. Isso é coisa do passado, pessoal. Isso não é honra porque a pessoa não está cometendo um erro, um crime, não. Ela tentou e não deu certo. Não agiu por má fé, com dolo, não é? Com a vontade de fraudar as pessoas. Não, ela se esforçou ao máximo, não conseguiu. Agora, o que é que vai acontecer? Na hora que o credor sabe que a pessoa quebrou e que está na mão do advogado, ele só liga uma vez para o advogado. E aí já dá para o perdido e o credor vai trabalhar para vender para outro melhor e esquece aquele assunto. É a melhor solução, resolve o problema. E deixa você em paz. Para de obsediar, é uma obsessão de credor. Mais um tipo de obsessão. Então é uma coisa séria, falta levar a pessoa à loucura. Tem pessoas indo, né, realmente a um problema grave. E recebe ameaças, né, outra ameaça, às vezes ameaça sequestrar, ameaça matar. Então é uma coisa séria que a gente está falando aqui, meus amigos. E o problema grave do suicídio, que a gente sabe das inúmeras consequências espirituais péssimas. É sempre um desapontamento, claro que nunca é igual ao outro, e nunca ninguém está fora das mãos de Deus, e Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, é o Espírito que cuida pessoalmente desses nossos irmãos, junto com a legião de trabalhadores. Então nunca ninguém está fora das mãos de Deus, mas nós jamais devemos pensar em suicídio. E quando ficarmos aflitos, Nazareno, mas isso, tudo não tem seu ciclo, quando Chico Xavier um dia não estava muito aflito, muito preocupado, ele vai pedir, Emmanuel, peça a Nossa Senhora que mande um recado para mim. E ele vai e pede, e Nossa Senhora então manda um recado para Chico. Diga para Chico que tudo passa e que isto também passará. Meus amigos, quando eu lembro dessa crise do passado, é como se fosse um sonho, um pesadelo. Parece que nem existiu. Hoje minha família toda se recuperou. Todos estamos bem. Graças a Deus. É como se tivesse sido uma outra encarnação. Passa, tudo passa. A gente às vezes não sabe o que vai fazer. A gente reinventa-se, não é? Eu fui advogar, eu não sabia fazer. Eu tinha feito direito, fui terminar a faculdade de direito, fui advogado, os espíritos me ajudaram no concurso, quer dizer, toda a providência divina contribui e ajuda, mas era necessário, era aquela cirurgia grave para me curar o orgulho, para curar o egoísmo, para que eu buscasse finalmente a Deus e sentisse a retribuição dessa bondade infinita e fosse trabalhar no bem, porque precisamos trabalhar. Porque dos 10 cegos que Jesus curou em Jericó, somente um foi agradecê-lo. Nós somos assim ingratos também. Então temos que trabalhar. Temos que ajudar os nossos irmãos. Então, às vezes a gente precisa daquele remédio amargo, não é? Precisamos ainda nesse estágio evolutivo da dor, da amiga dor,
Mas vamos deixá-la de lado e vamos seguir em frente. Então, quando o Chico estávamos sofrendo muito, ele recebeu aquele recado e ele pregou no seu quarto. Na hora que ele acordava, ele via o cartaz, tudo passa. Ele lembrava dos problemas, olhava o cartaz, tudo passa, isso também vai passar. E aí, eu seguiria. E a coisa ia passando, os problemas foram passando, e ele foi ficando feliz, foi ficando tão feliz que ele estava eufórico já. E Emmanuel chegou, Chico, essa alegria toda também passa. Vamos trabalhar, Chico. Então, tudo passa, meus irmãos. Esses altos e baixos, eles também passam. Então, nada desse desespero, dessa preocupação, porque são ciclos, são momentos, né? As lutas, as perdas, esses momentos, eles vão passar também como a crise. Então, nada de pensar em suicídio, tá certo? Vai passar. Eu garanto a vocês, aguardem um pouquinho. Tem um CD chamado Suicídio e Espiritismo, do Gerson Simões Monteiro, com várias mensagens dos livros do Chico. Vale a pena vocês escutarem. Eu acho até que tem na internet também disponível, vocês podem procurar, não é? Suicídio e Espiritismo, são lindas as mensagens, não é? Com um locutor belíssimo. Então, nós temos que desenvolver o quê? O desapego afetivo, não é? Deixar os nossos entes queridos, não é? Não ficar aprisionando, às vezes, o ex-marido, a ex-mulher, o filho, porque quem ama liberta. Uma senhora foi conversar com o Chico, né? Falou que o marido queria se separar dela, e aí ele disse, olha, quem ama liberta. Quando ela falou isso, e ela falou isso para ele, eu lhe amo, sinceramente, mas você quer seguir seu caminho, você pode seguir. E ele viu que aquela paixão passageira, que a paixão também passa, né? São hormônios, são dopamina, é uma droga que vai passar no máximo 1 ano, pessoal. E a gente não se apaixona pela pessoa, a gente se apaixona pela imagem que a gente idealiza daquela pessoa. Depois de algum tempo a gente vê que ela não é nada daquilo. E aí, depois de comer 1 quilo de sal com ela, sabe que ela é tão ou pior do que o outro que a gente estava. Não era melhor ficar com aquele que a gente já conhece os defeitos, tudo? Agora a gente tem 2, tem 3 ex e 3 sogras, né? Ou 3 noras, não era melhor ficar só com 1. Porque se aqui é um mundo de expiação e provas, como é que vão ser os casamentos na terra? De expiação e de provas, meus amigos. Não vai ter casamento aqui maravilhoso, feliz, não. Isso é lá para o mundo espiritual, mais para frente. Então, a gente ficar, não é com ciúme, não é com aqueles problemas. Vamos desenvolver a fé para a gente não ter ciúme. Aí fica também o apego aos entes queridos. A vovozinha está lá com 90 anos de idade. Doida para ir para o mundo espiritual já está vendo o vovô, já está vendo lá os entes queridos, já está lá, ela está vendo o vovô, está vendo os amigos, já pedindo até uma cadeira para o amigo que chegou. E a gente, não, mas não vamos deixar não. A família, está todo mundo com pressa, rezando. Não vamos deixar morrer, não. Está lá no hospital e toda aquela história. Segurando, prendendo o espírito. Aí vem lá os livros lá de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Vai mostrar vários tipos de desencarne e mostrando o trabalho da equipe, que são anjos, são espíritos missionários que vêm para desligar a gente do corpo físico e a família não deixa. A família fica prendendo. E aí depois que eles estão vários dias ali, que a pessoa piorou, e que eles estão cansados, aí o que é que os espíritos fazem? Dão um jeito de melhorar o corpo da vovozinha que está doente. Aí todo mundo, a vovó melhorou, vamos para casa, vamos. Aí todo mundo vai para casa, aí vem os espíritos que desligam, agora vamos descortar, aí desligam a vovozinha, aí consegue levar a vovozinha nos braços, com o maior carinho do mundo, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E a gente aqui prendendo os coitados, nesse presídio que é a terra. Então esse apego mórbido que a gente faz, aí depois fica querendo comunicação mediúnica, vai aqui, a gente quer pedir perdão ao pai, olha, eu fiquei 30 anos sem falar com meu pai, aí vim aqui para o centro espírita, quero que ele se comunique comigo, eu quero conversar com ele. Mas você teve 30 anos para conversar com ele aqui na terra e não conversou, e agora você quer conversar com ele? Quando os espíritos nos dizem que é melhor é se desligar, é desapegar, porque se a gente ficar chamando eles o tempo todo, eles não vão conseguir começar essa nova vida, eles têm que se desapegar daqui da terra. É como Jesus nos diz, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eles têm que começar a vida deles lá, têm que começar uma nova vida, eles morrem de saudade da gente também, pessoal. E os espíritos são 1000 vezes mais impressionáveis, nos diz o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, do que nós. Então eles sentem muito mais do que a gente. Então alguns, quando se comunicam com os entes queridos durante o sono, nos da obra de André Luiz, nos diz que eles têm que promover a amnésia da gente temporária, para que a gente não lembre quando acordar, porque a saudade podia ser desastrosa. Então a mãe também com os filhos, não, é o meu filho, não, a minha filha, não tem nada de meu aqui não. Os filhos são de Deus, não são nossos.
Aí tem aquele conto árabe, não é? Que diz que uma senhora, casada com um grande comerciante árabe, dona de 2 filhos lindos, ele precisava viajar para comerciar, e então ela despede-se dele, ele diz: olha, minha esposa, cuide muito bem dos nossos filhos, eu vou ficar alguns meses fora. Quando ele viaja, então, e retorna depois, ela diz: minha mulher, cadê meus filhos? Calma, meu filho, eles estão se arrumando. Você chegou cansado, vai tomar um banho. Eles: não, mas eu quero ver meus filhos. Não, mas vai tomar um banho, se arrumar. Aí eles: tá certo, aí vai tomar um banho. Depois: não, mas e agora? Não, vamos preparar o jantar. Então, aí quando ele já ansioso: cadê meus filhos? E elas: não, mas vamos preparar a mesa. Quando ele chegou: olha, não, antes eu preciso lhe contar uma coisa. O que foi? Olha, imagine que quando você saiu, um senhor aqui, um mercador, chegou dizendo que precisava atravessar o deserto e estava com muito medo porque ele estava trazendo uma pérola negra, belíssima, de enorme valor. E perguntou se eu poderia guardá-la. E eu disse: não, o senhor não deixa isso aqui comigo não, porque isso é um perigo. Eles: não, mas eu não posso. Quando ele mostrar, você vai ver. E quando ele me mostrou, meu marido, era realmente a pedra mais maravilhosa que eu já tinha visto. Todos os nossos tesouros não são nada comparada a essa pérola negra. E quando eu a vi, eu me encantei. E eu disse: não, então tá certo, nós cuidamos dela. Ele então partiu, viajou, e depois de algum tempo ele retornou e me pediu de novo a pérola. E eu fiquei naquela dúvida, porque eu fiquei tão encantada com aquela joia que eu não quis devolvê-la. E eu fiquei naquela dúvida, se eu devolvia ou não. E o que é que você acha que eu deveria ter feito? Ele: não, mulher, se a joia não era nossa, você tinha o dever que devolver. Pois é, meu marido. Um dia, o nosso Pai Celestial nos confiou 2 pérolas negras. As joias mais belas que nós já pudemos encontrar. Nós trocaríamos tudo que nós temos pelos nossos 2 filhos. Mas eles não eram nossos, eles eram de Deus. E depois que você partiu, o Senhor da vida veio buscá-los de volta. E eu tive que devolvê-los. Então ele compreendeu do que tinha acontecido. Seus filhos haviam retornado ao verdadeiro proprietário. Então nós temos que desenvolver também esse desapego dos filhos, dos irmãos. E Jesus já nos falava: quem não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a seu irmão, não é digno de mim. Porque esse apego também, muitas vezes, é doentio, é exagerado. É do instinto maternal, que é um instinto de conservação também, que é útil, mas que exagerado pode gerar problemas, não é? Então, um desapego também da personalidade, a gente querer ser, o dono da verdade, a vaidade intelectual. O desapego de ser dono da razão. A pessoa morre: não, mas eu não vou pedir perdão porque eu sou dono, eu que tinha razão, eu não vou pedir perdão. Ora, por que você lá, porque 30 anos você era o dono da razão, o que custava você dizer: não, você que tem razão, me perdoa. É o orgulho nosso, não é? Então se desapegue da razão. Por que você tem que ser o dono da razão? A razão pertence ao Pai. O desapego dos condicionamentos, não é? Que nós trazemos dessa vida e de outras. A gente querer agradar aos pais. É o desapego dessa vontade de agradar a família, a sociedade, dos aplausos. O desapego do prestígio, o desapego dos cargos que a gente possui na casa espírita. O desapego do emprego, enfim. Nada nos pertence, meus amigos. Um dia Francisco de Assis foi para a Terra Santa, foi passado 18 meses fora. E quando ele retorna, Frei Elias estava mudando toda a ordem dos frades menores, estabelecendo novas regras, quando ele dizia que bastava o evangelho. E aí ele vai ficar muito triste. E aí quando ele vai conversar com a irmã Clara, que era também médium, inclusive de efeitos físicos, que era sua confessora também, e ela vai dizer: Francisco, por que você está triste, Francisco? Nós não somos completamente pobres, nada nos pertence, Francisco, nem a ordem nos pertence. Então ele abriu os grandes olhos e percebeu realmente, nem a ordem lhe pertencia. E aí parou de sofrer. E ditou novamente as regras para a ordem baseadas unicamente no Evangelho de Jesus.
E aí a gente também, o desapego dessas imitações, a gente quer, não é, nossos modelos, né? Quero ser que nem Elvis Presley, quero ser que nem Divaldo, quero ser que nem fulano, de Bob Marley. Não, brilhe a vossa luz, a gente tem que desenvolver o nosso modelo, o nosso próprio modelo, desenvolver os nossos talentos, botá-los para multiplicar. Não é um problema, a gente a princípio, muitas vezes começa, quantos de nós palestrantes começamos, não é com o exemplo de Divaldo, é natural, não é? O Luciano Klein, filho, presidente da federação lá do Ceará, ele era chamado de Divaldinho na juventude, na mocidade espírita, e ele falou isso com tanto carinho, na frente de Divaldo, para todos nós. Divaldo é um exemplo para nós, um mestre, 85 anos, dando palestras, viajando o mundo todo. Quantas palestras eu já escutei de Divaldo. É natural que a gente aprenda também, mas a gente tem que se libertar desses arquétipos, modelos, e buscar o autoconhecimento e desapegar também desses modelos também. O desapego do passado, não é? Ao trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, deixar o passado passar, os nossos erros, o nosso acesso, não, vamos para frente. Nós somos os trabalhadores da última hora, vamos ganhar o mesmo salário de quem começou a trabalhar há 20, a 30 anos atrás. O desapego também do futuro, ficar preocupado, ansioso, não é? Jesus nos fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta a sua aflição. Mas ele não quer dizer que a gente é para ser imprevidente, não. É não para ser preocupado, é diferente. Então, quando ele chega lá na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Maria começa a conversar com Jesus, e Marta diz, Senhor, pede para Maria vir me ajudar aqui. Está aqui lá, estava ela lá varrendo a coisa, fazendo a comida, desesperada. E aí Jesus responde, Marta, Marta, por que te inquietas com essas coisas? Maria escolheu a melhor parte a qual jamais lhe será tirada. Então não é que não era para arrumar a casa, nem fazer a comida, não precisava fazer, Jesus estava com fome. Mas não era para se inquietar, por que te inquietas com estas coisas? Podia esperar um pouco. Não é? Então, é a gente não se inquietar. Então, o Bhagavad Gita também, que é como se fosse o evangelho do brahmanismo, que depois se tornou hinduísmo, ele vai nos ensinar o desapego do resultado. O resultado não nos pertence, a gente vai fazer a nossa parte. Nós não estamos aqui para salvar o marido, nem o filho, que vai se tornar muitas vezes toxicômano, ou o marido vai desencarnar alcoólatra. Nossa missão não é salvar os outros, não. Nossa missão é ajudar, sim, também. Mas a principal missão dos Espíritos está lá no Livro dos Espíritos, questões 558 e 559. Numa pergunta, Kardec vai dizer que a missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoarem, executando a vontade de Deus aqui na Terra, da qual são ministros. Então nós estamos aqui para nos auto-aperfeiçoar, é para fazer caridade, mas é sem salvacionismo, porque isso é orgulho nosso, é fruto do nosso perfeccionismo. Saber quais são os nossos motivos, né? Se desapegar daqueles motivos torpes, a supremacia religiosa, se desapegar dela também, porque ela leva a fundamentalismo, não é? A gente se prender à letra que mata e não ao espírito que vivifica, desapegar da timidez, não ter medo das críticas, né? Lembrar de Bezerra de Menezes, que no dia 16 de agosto de 1886 declara-se espírita publicamente, no Salão da Guarda Velha, para mais de 2.000 pessoas. Ele vai fazer uma declaração pública e falar da doutrina espírita. E depois, na época em que as casas espíritas eram apedrejadas, pessoas cuspiam-lhe o rosto. E aquele homem bom, público, notável, que vai desencarnar pobre, jamais deixou de ajudar seus semelhantes e jamais lhe faltou a divina providência. Desapegar-se da maledicência, do pessimismo, desses pensamentos, né, que nós alimentamos e num circuito fechado que vira uma hipnose, uma auto-obsessão. A gente desapego do corpo também, a gente faz às vezes um culto muito grande ao corpo, quando ele é apenas um instrumento. Então a gente tem essa consciência que o espírito é imortal. Então, pode cuidar da beleza? Pode, não é? Mas a beleza passa, pessoal. Nazareno pode fazer cirurgia plástica? Chico Xavier, no Pinga Fogo, disse que podia sim. Emmanuel disse que ele deveria usar uma peruca, porque ele não tinha o direito de enfeiar o mundo. Lá no filme está errado, não é como foi aquilo não. O Emmanuel mandou ele usar a peruca, sim. Ele não tinha o direito de enfeiar o mundo, não, né? Então, a gente pode usar, sim, fazer a cirurgia plástica, não tem nenhum problema. Agora, os excessos é que são um problema, né? Tem gente que está fazendo 30 plásticas, daqui a pouco não conhece nem mais a pessoa, de tanta plástica que ela faz, não é? E aquele exagero. Então, o cuidado do corpo, Emmanuel disse que a gente tem que cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 anos.
E cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. E o que é mais importante, o corpo ou o espírito? A gente está agindo como se o corpo fosse mais importante. A gente é tantã, né? A gente tem que cuidar realmente do que é mais importante. Então, a juventude, né? O desapegar da juventude, tem gente sofrendo quando vai envelhecendo. Por quê? Porque não aprendeu a se desapegar. A juventude passou e a velhice é a melhor idade. É a melhor idade mesmo, por quê? Porque é a idade da sabedoria, a gente já não faz tanta bobagem. Os instintos já estão mais calmos, não é? Já não tem mais aquelas paixões malucas. Os instintos da sexualidade já estão mais calmos também. A gente já tem mais sabedoria, já está se desapegando. Quem desencarna de uma doença longa, já está se afrouxando os laços do perispírito. A desencarnação é muito mais leve, mais simples, mais fácil. Chega no mundo espiritual numa condição infinitamente melhor do que quem desencarna bruscamente, não é? Não desencarne súbito, num suicídio, num acidente alcoolizado, com o uso das drogas. E o álcool é droga também, pessoal. Então vejam como a gente tem, na verdade, a gente está mais perto de ir para a verdadeira vida e muito melhor que a vida espiritual, está mais perto de reencarnar, de voltar a ser crianças, que é coisa melhor do que ser crianças, meus amigos, reencontrar as mãezinhas. Então, a gente, desapego da cidade também, onde a gente nasceu, onde a gente morava, que a gente vem para Brasília, fica aqui sofrendo, está com depressão, vai para o psicólogo e nada, e não corta o cordão umbilical, pessoal. Aí um jovem foi consultar um mestre indiano. E aí perguntou, mestre, eu quero ir embora para São Paulo, o que é que o senhor acha? Ele disse, como é que é a sua vida aqui? Isso um discípulo lá, do lado só, escutando para aprender. Como é que é a sua vida aqui? Ah, minha vida aqui em Brasília é uma droga. Meus amigos não valem nada, não tem nem amigo, não sai nem de casa. No meu trabalho também não gosto de ninguém, minha família não presta. Olha aqui, dá tudo uma droga. Você acha que vai ser bom para São Paulo? O mestre, olha, eu acho que São Paulo também não vai ser bom, não. E o discípulo, lá tudo bem, né? Daqui a pouco chegou outro rapaz. Mestre, eu queria saber, eu quero pensando em viajar, estou pensando em ir para São Paulo. E o mestre, como é que é a sua vida aqui? Ah, minha vida aqui é maravilhosa. Meus amigos são ótimos, não é? Meu trabalho não é lá essas coisas, mas também eu estou muito feliz e tal, minha família também é muito legal e tal e tal. O que é que o senhor acha? Eu devo ir para São Paulo? Lá vai ser bom? Olha, se você for para São Paulo, vai ser muito bom. Aí o discípulo que estava lá do lado, olha, como é que é isso? O senhor disse para um que não prestava São Paulo e agora está dizendo que lá São Paulo é bom? É porque o reino de Deus está dentro de nós. Não é um lugar exterior que vai fazer tanta diferença. Claro que influi, não é, pessoal? Faz diferença. Mas o mais importante é como a gente está internamente. Se a gente está bem, a gente modifica o nosso redor. Então, enquanto você não consegue a sua remoção, a sua promoção ou passar em outro concurso para você voltar para a sua terra, aproveite, faça a sua vida ficar melhor aqui, conquiste amigos, faça um trabalho social, você está sozinho, solidão, seja solidário, busque os amigos, trabalhe, não pare com isso. Então vamos nos desenvolver e você vai ter 2 grupos de amigos, um lá e outro cá. Vai ter o dobro de amigos em vez de um só. E tem um propósito da sua vinda para cá, para Brasília. Não foi para casa. Com certeza não foi. Quem sabe, não é? Então, a gente vai ter essa questão. E Jesus, o modelo da gente, exemplo de desapego. Olha, Jesus vai nos dar o quê? A gente reclama da família, do casamento. Jesus renunciou a ter família, a ter uma esposa querida, filhinhos amorosos, por amor à humanidade. A gente reclama dos amigos. E os seus 12 melhores amigos, com exceção de João, que era apenas um jovenzinho, o abandonam no momento mais importante da crucificação. Pedro nega-o 3 vezes diante do palácio do Caifás. Judas vende-o por apenas 30 moedas de prata. E ele aparece na Galileia para todos como se nada houvesse acontecido. Eis que vos trago a minha paz. Não vos la dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente reclama que não tem uma casa, né, uma mansão no lago, um apartamento duplex na beira-mar de Fortaleza. E Jesus, o Filho mais excelente de Deus, o Espírito mais perfeito que esteve aqui na terra, também não tinha castelos, não tinha mansões. Ele dizia, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. E o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E era feliz.
mostrando que não precisamos de nada disso para a felicidade. Reclamamos que não temos um carro, não é? Um carro zero, isso, é por diante. E Jesus, como é que ele andava? A pé. Nas areias escaldantes da Galileia, da Judeia, da Samaria, no sol de rachar e no frio terrível do deserto à noite, faz muito frio. Reclamamos que não temos dinheiro, ele também não tinha, pede para Simão lançar e pegar um peixe, dentro dele encontrar 2 dracmas e pagar o tributo, daí a César, que era o de César. Não tinha roupas, e as suas roupas lhe são arrancadas no momento da cruz, e os soldados romanos deitam sorte para ver quem ficaria com as vestes ensanguentadas. Francisco de Assis pede também para ser enterrado seminu, como Jesus o foi. Comida ele também tem que se oferecer na casa do povo para comer, como fez com Zaqueu. Nós queremos a glória do mundo, queremos que todos nos aplaudam, todos gostem da gente. E a glória de Jesus foi a coroa de espinhos. O trono em forma de cruz. O cetro de cana infamante. Cospe-lhe o rosto. Chicoteiam-no várias vezes, com flagelo. E nós queremos que todos gostem de nós. Temos medo, né, das críticas, quando ele jamais teve medo. Reclamamos que não temos tempo. E Jesus tinha apenas 3 anos para deixar a mensagem mais extraordinária que o mundo já conheceu. Tinha trabalhadores muito atrapalhadinhos, não esperemos cooperadores perfeitos, ensina Emmanuel. E ele não estava estressado, desesperado em nenhum momento, sempre tranquilo. E quando vêm as criancinhas, e nós não temos tempo nem para os nossos filhos, vêm as criancinhas que eram filhos dos outros, ele vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. E lhes abençoa, brinca com as crianças, mostrando que nós devemos ter tempo para as crianças. Reclamamos que queremos ter um berço de ouro, Jesus nasce num estábulo. Queremos ter uma lápide num mausoléu, no cemitério, e até a sua tumba teve que ser por empréstimo de José de Arimateia, que intercede junto a Pilatos. O maior bem, o primeiro e o direito de todos nós, na questão 880 de O Livro dos Espíritos, que é o direito à vida, Jesus renuncia a sua vida por amor à humanidade, como Cordeiro de Deus. Ele não dá somente a sua morte, que às vezes é fácil a gente dar a morte, ele dá toda a sua vida para a humanidade e para a sua família. E um dos maiores tesouros que nós podemos ter, que é a nossa mãe. No momento da cruz, ele vem do sofrimento de Maria, olha para ela e diz: mãe, eis aí teu filho. E olhando para João, o discípulo amado, diz: filho, eis aí tua mãe. Até a sua mãe ele nos doou. Então, meus amigos, o desapego é uma lição divina para que nós possamos compreender e encontrar a verdadeira felicidade. Não é o desamor às coisas, mas é compreender e buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado. Confiar neste Pai amoroso. Mas Nazareno vive pedindo para ganhar na Mega Sena e nem no jogo do bicho eu ganho. Como é que Jesus diz que pedi e obtereis? Eu não vivo pedindo e não ganho nada. Será que ele mentiu? Não, ele não mentiu. Por que a gente vive pedindo então e ele não dá? É porque nossos pedidos são infantis, os Espíritos nos falam, meus amigos. Nós não sabemos o que pedimos. Nós somos crianças, espiritualmente falando. Se a gente perguntar a uma criança de 5 anos de idade, 3 coisas, pode pedir, o que é que elas vão pedir? Mamãe, nunca mais eu quero comer bombom nem chocolate, verdura nem cebola, nem arroz com feijão, eu quero comer, é somente bombom, chocolate e chiclete. Vocês vão deixar? Mas para elas é o que existe melhor, não é? Segundo pedido, esse não vale. Olha, mamãe, então eu quero nunca mais fazer dever de casa, nem ir para a escola, nem ir para o dentista, nem para o médico, tomar vacina. Vocês vão deixar? Não, minha filha, também não vou deixar. Terceiro desejo, esse também não vale. Mamãe, nunca mais eu quero tomar banho, nem ter que escovar os dentes. Eles normalmente não gostam. Quero só passar o dia brincando. Então,
do mesmo modo, o Pai vai nos atender se a gente pedir o quê? Se a gente pedir fé, se a gente pedir conhecimento, se a gente pedir inspiração, se a gente pedir a renúncia, se a gente pedir desapego, se a gente pedir inteligência, se a gente pedir prece, se a gente pedir ajuda dos amigos, se a gente pedir realmente força, fortaleza, enfim, se a gente pedir os bons pedidos realmente, a proteção espiritual, a humildade, os valores do Espírito, então Deus irá nos ajudar. Encaminhará, através dos amigos encarnados e desencarnados, a proteção de que necessitamos. Porque qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? E ou o filho lhe pedindo um peixe, este lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos, homens de pouca fé. E para nós encerrarmos, vamos colocar um vídeo. Pedir ao pessoal da técnica para colocar o som. É a música da Elizabeth Lacerda, né? Vocês conhecem aqui da Comunhão?